Permaneça no sinal para estabelecermos contato. Para além das fronteiras de qualquer dimensão, o sinal está transmitindo. Mas hoje é uma transmissão diferente. Eu sou Daiane Trevisan e hoje estou aqui com Demétrio Alves e Aline Dias para juntos compartilharmos um pouquinho de como foi a jornada de tirar uma ideia do papel e colocar no mundo o sinal boreal. Mesmo esse episódio sendo diferente dos outros, claro que teremos interferências sonoras mais do que especiais. Responderemos as perguntas que nossos sinamigos enviaram em nossas redes sociais e teremos participação das vozes que ressoaram com as nossas durante esse processo. O ideal é que você já tenha ouvido a temporada disponível em todas as plataformas, mas se você não sabe sobre o que se trata, aqui vai um breve resumo. O Sinal Boreal é uma audiosérie em 16 episódios, onde duas personagens mandam mensagens em uma frequência secreta. Nessas mensagens, elas contam sobre vivências e sentimentos enquanto recomendam filmes e livros que conversam com os temas dos episódios. Mas agora que já apresentei brevemente a audiosérie, vale nos apresentarmos também. Olá, eu sou a Aline, sou formada em audiovisual e também sou co-criadora do projeto Sinal Boreal, como também a roteirista dos episódios ímpares e editora e finalizadora de som de todos os episódios e também sou a voz de A. Olá, aqui quem fala é Demétrio Alves, eu também sou formado em audiovisual, co-criador do Sinal Boreal, eu fiz a produção da audiosérie e fui roteirista e voz dos episódios do Rapaz Inominável. Bom, eu já me apresentei, mas vou falar um pouco da minha participação no projeto. Eu fiz a revisão de todos os roteiros, contribuí com feedbacks nas etapas de gravação também, e também fiz toda a parte de comunicação nas redes sociais. Então vamos à primeiríssima pergunta para começar e que tem tudo a ver com o objetivo desse episódio. Quem enviou foi a Ruth, através do Instagram, e ela quer saber mais do nosso processo criativo, como as primeiras ideias surgiram e etc. Essa é uma ótima pergunta, mas também eu acho que é uma pergunta bem desafiadora. A Ruth pergunta, né, as primeiras ideias, e eu acho que às vezes quando você tá num processo criativo é bem difícil de você conseguir precisar, assim, o que iniciou essa ideia, porque é meio que um caldeirão, assim, sabe, de coisas que vão acontecendo, e eu acho que você só consegue perceber que tem uma coisa ali quando ele meio que começa, essa mistura toda começa a borbulhar nesse caldeirão. E talvez, tipo, a coisa mais antiga que eu consiga pensar seja em um livro que foi lançado em 2019, que eu comprei e li logo que ele saiu, que se chama The Infinite Noise, escrito por Lauren Shippen, que faz parte de uma série chamada The Bright Sessions, que, na verdade, esse livro, ele vem de um audiodrama que foi lançado em 2015, inicialmente, que se chama The Bright Sessions. Esse foi o meu primeiro contato com audiodrama, né? Porque lendo o livro e sabendo dessa história por trás, eu comecei a escutar o audiodrama enquanto eu li o livro, eles são meio complementares. Foi muito interessante porque na época eu estava pensando muito sobre como cada história funciona em diferentes mídias. Como que você tem um livro e ele vai ser adaptado para o cinema, e aquilo demanda serem histórias distintas mesmo, para funcionar na sua própria mídia. E aí depois, em 2020, em abril de 2020, eu li um outro livro chamado Rádio Silêncio, escrito por Alice Oseman, que quem acompanha a nossa audiosérie já deve estar familiarizado, porque ele foi um livro que a gente abordou no nosso episódio de número 10. A trama, ela gira ao redor desses dois protagonistas que se unem por conta de um podcast fictício dentro da história, chamado University, que tem esse aluno detetive chamado Rádio Silêncio, que envia essas mensagens, está tentando escapar da universidade que é infectada de monstros, e envia essas mensagens que são carregadas de subjetividade, das experiências dessa personagem, e que é muito composto por monólogos, longos monólogos. Juntou-se a isso também o fato de que, em 2020, como todo mundo sabe, a gente teve a pandemia de Covid-19, que eu acho que trouxe muito fortemente esse sentimento assim, de isolamento e essa ansiedade por conexão, que eu acho que são dois elementos chaves do que se tornou o Sinal Boreal e das histórias das duas personagens. E também tem outro fator que em 2020 foi um ano que eu acabei
escrevendo um pouco mais sobre os livros que eu estava lendo. Então, assim, no meu tempo livre, eu lia um livro e eu acabava escrevendo, tipo, muito mais aprofundadamente sobre ele do que eu fazia anteriormente. Percebi também que a Aline estava fazendo isso com os filmes. E aí eu acho que isso também foi outra coisa que ficou ali na minha cabeça. Cada um veio vindo em um momento, mas eu acho que, tipo, o que realmente talvez tenha combinado é porque em julho de 2020 eu fui ler um livro escrito por Luana Ferraz, chamado Bem-vindos a Nova York. E Luana Ferraz é uma pessoa que eu conheço pessoalmente. Então, enquanto eu lia e estava tendo essa experiência de leitura e os sentimentos que estavam vindo ali, eu sabia que eu ia ter essa vontade de comunicar para Luana como que tinha sido uma experiência de leitura, o que eu tinha tirado. E uma coisa que estava muito forte em mim era a palavra cookie, que eu definia o livro dela com essa palavra na minha mente, a palavra cookie. Mas eu tava tipo, como que eu vou chegar pra Luana e falar, tipo, seu livro é um cookie? Eu pensei, vou escrever então um texto pra justificar essa palavra cookie. Só que esse texto, além dele fazer um pouco de análise do livro, ele também tinha um cunho muito mais pessoal. E eu acho que aí me veio essa ideia de, tipo, e se eu juntasse tudo isso, dos textos que eu já estava produzindo, só que com cunho pessoal, que talvez pudesse ter esse lado ficcional, que daí funcionaria como um portfólio, mas aí também trabalharia a parte de audiovisual se fosse trabalhado no som, e poderia ser algo similar nessa pegada de um audiodrama, e também poderia ter essas características de ficção científica que estavam presentes tanto no The Bright Sessions como no Rádio Silêncio. E se esse caldeirão realmente, tipo, desse uma sopa? Se tivesse um caldo aqui? E parecia ser uma ideia tão sem pé nem cabeça que eu precisava comunicar para outra pessoa para ver se realmente tinha alguma coisa ali ou se era só uma água que estava misturando e não ia dar em nada. E a Aline, como tinha sido já uma parceira de projetos e criações, né, na época da faculdade, era a melhor pessoa para ver se tinha alguma coisa ali ou não, na minha perspectiva. E também para ver, porque eu sentia que isso era uma coisa que ficaria mais rico se a gente fizesse junto. Então eu fui e mandei uma mensagem para ela. O clima era de pandemia, assim, e tá, a gente tava bem recluso, cada um em sua casa, e tinha acabado de se formar, então era tipo o final de uma grande parte das nossas vidas. E ficar preso em casa, né, esses medos, etc. Quando eu recebi a mensagem, quando eu ouvi a proposta, eu acho que eu fiquei muito feliz, assim, por ter esse contato e de lembrar das coisas que a gente fez junto também, né? Fiquei muito feliz de você ter feito essa conexão comigo, assim. E sim, era uma grande sopa que eu já conhecia, meio mais ou menos esse estilo, assim. Eu gostava muito na faculdade desses certo estilismo, meio que vai muito pro íntimo dos personagens e também é uma coisa meio doida, assim, que traz várias coisas num projeto só, né? Então, quando eu ouvi, eu falei, nossa, tem muito a ver comigo também, assim, é uma coisa que combina bastante com as coisas que eu escrevo, quando escrevo coisas sobre filmes, assim, e também combina bastante com projetos anteriores que nós já tínhamos feito, né? Então eu fiquei bem animada, assim, empolgada, assim. Eu não lembro se eu entendi de cara, assim, pela primeira vez que você falou, mas eu lembro que as semelhanças me pegou, assim, e aí eu falei, não, vamos, um projeto interessante, estamos aqui. E depois de receber o projeto, eu vi que a gente tinha um grande desafio pela frente. Começando, obviamente, pelos roteiros, assim, que eu lembro de e-mails que eu recebi do Demétrio confuso, assim, de como começar, assim, o roteiro, e eu também estava bem confusa de como trazer essa intimidade também, e os filmes. E a minha primeira obra que eu tinha escolhido para ser a primeira era Shirley, o filme Shirley, que tá no terceiro episódio do podcast. E eu tava falando muito sobre a pandemia em si. Era uma coisa que eu tava bem imersa, né? Claro, que a gente tava vivendo.
Mas também é uma coisa que eu queria falar naquela hora, assim, era o que me passava na cabeça naquele momento, né? Então foi algo que eu fui entrando mais a fundo nos primeiros rascunhos, nas primeiras versões desse roteiro. Eu vou aproveitar para perguntar uma coisa que talvez seja a dúvida de muitos ouvintes, né? Quanto tem de vocês nas personagens? Até onde é o limite entre personagem e Aline, personagem e Demétrio? No começo, assim, depois que eu fiz os primeiros rascunhos, assim, de falar da pandemia, deu uma virada de chave, assim, em mim, de que eu deveria apresentar a personagem primeiro antes de falar de onde ela tá, né? E aí fui me aprofundando na personagem. Quem é essa personagem? Por que ela tá enviando esses áudios, assim? E aí eu não lembro muito o que, mas eu me lembrei de uma das primeiras aulas da faculdade que eu tive, da faculdade de audiovisual, né? Que passaram esse curta-metragem, A Mão que Afaga, e eu me lembro da sensação de assistir aquele filme pela primeira vez. Que foi pela primeira vez que eu me vi em alguma obra de arte, assim, sabe? Eu vi essa mãe que não sabia se comunicar, essa criança que também não sabia se comunicar. E eu, naquela época, né, eu ainda tinha muito dessa questão de comunicação em mim. Ainda tenho, né, uma coisa frequente na minha vida. Mas era uma coisa que estava muito mais a fundo em mim na minha adolescência. E era o começo da faculdade, então ainda estava saindo adolescência, então ainda tinha essas questões. E aí eu fui muito nessa sensação, assim, nessas lembranças, nesses questionamentos, assim, como se comunica com alguém, né? Que era algo que sempre me pegava e era algo que eu nunca vi, ou que eu conheça, né? Nunca vi alguma personagem feminina falando sobre isso, né? Sobre essas dificuldades de comunicação. E aí eu decidi trazer um pouco disso para a personagem. E eu acabei trazendo até demais da personagem, porque o começo dela, tipo, quando aquela vivência no primeiro episódio da sala de aula é muito semelhante ao que eu tive também. E as questões dela com a comunicação é algo que eu tive e tenho ainda, né? Então tem muito da personagem em mim no começo, mas depois eu fui me separando dela e entendendo que é uma personagem, ela tem que ir para um lugar e eu tenho que ficar aqui na minha e ela tem que ir para algum lugar, assim. Então, ela veio, muitas questões dela veio de mim mesma, do meu interno, assim, e é isso, assim, acho que foi bom construir essa personagem a partir disso, porque deu um ganho muito bom, assim, tanto pro roteiro, mas também pra construção da própria personagem em si e de seu desenvolvimento e a sua conexão também com o sinal boreal. É muito interessante, assim, sua pergunta, porque eu tava até tentando, tipo, resgatar enquanto a Aline tava falando aqui, tipo, desse primeiro processo. E eu acho que, tipo, para preparar esse primeiríssimo rascunho de um primeiríssimo texto, que daí se tornou o que é hoje o segundo episódio da audiosérie, eu não sei, nesse primeiríssimo rascunho eu não estava necessariamente pensando tanto em personagem, eu acho que eu estava pensando muito mais, porque você pergunta, né, Daiane, qual que é essa relação que a gente tem com o personagem, quanto que tem da gente ali, e eu acho que, tipo, em todos, uma coisa que eu posso te dar muito clara e muito certa é da minha relação com as obras, né? Porque eu escolhi, tipo, todas as obras que realmente são importantes pra mim e a forma como eu enxergo elas. Isso é uma coisa que, tipo, eu trouxe pro personagem e é uma coisa que tava, tipo, muito presente nesse primeiríssimo texto que a gente escreveu lá em julho de 2020. Apesar daquele texto já ter outros elementos também. E aí eu acho que, tipo, esses outros elementos, eles vêm, e isso é uma coisa muito interessante, porque falando dessas coisas que ficam no ar e vão impregnando a gente, e a gente nem se dá conta, porque no começo de 2020, antes da pandemia, eu tinha encontrado com a Aline e tinha compartilhado com ela uma ideia que eu tinha para um canal no YouTube, que ia ser um canal de vídeo ensaios, e que ele ia ser um canal de vídeo ensaios, esses vídeo ensaios se dariam a partir de um personagem que estaria criando esses vídeo ensaios. E aí eu tinha delineado pra ele um backstory, assim, que não tudo, mas boa parte dele foi reaproveitado pra eu trabalhar, então, aqui, o Rapaz Inominável, sabe? Especialmente essas inserções de quem escutou, né? Tipo, esse final de episódio que você vai vendo que tem alguma coisa ali que tá acontecendo. Apesar dessa outra ideia ir para outros lugares, ter um peso maior,
boa parte eu consegui reaproveitar aqui, e aí eu acho que eu fui combinando, então, essa ideia que já estava ali permeando na minha mente, que também tinha essa relação de obras com personagem fictício. E é claro que aí eu fui colocando a minha subjetividade sobre as obras também, e também algumas vivências, assim. Eu acho que essas coisas foram se complementando. E depois desses primeiros rascunhos, como foi? Como o projeto foi desenvolvendo? Depois a gente percebeu que tinha muito mais coisas em volta que a gente deveria construir, tanto coisas administrativas, e como, por exemplo, o financiamento, como que a gente ia fazer, a identidade visual, né, que a gente ia postar nas redes sociais e como é que as pessoas enxergariam o Sinal Boreal. O nome também, porque ele não se chamava Sinal Boreal na época. E para organizar tudo isso, nós fazíamos reuniões quinzenais, onde se separava do narrativo do administrativo, né, para a gente conseguir, pelo menos na nossa cabeça, separar as duas coisas e conseguir administrar as duas coisas de uma forma mais coesa e organizada. Inclusive, essas reuniões a gente fazia, né, uma reunião dessa parte narrativa e outra reunião dessa parte administrativa, mas na parte narrativa, depois desse primeiro contato que a gente teve, de entender, tipo, como que o outro estava enxergando a ideia e tudo, a gente foi construir esse espaço do que era essa frequência secreta, qual que era o funcionamento dela. A gente foi entender a logística fictícia, né, desse espaço, e aí como que esses personagens iam interagir com esse espaço também. E eu sinto que, tipo, nisso a gente acabou gastando um bom tempo, só que sem produzir novos roteiros, novos textos. Então a gente pegou o resto desse ano, esse segundo semestre de 2020, para desenvolver essa parte de narrativa, meio que de lore, assim, do Sinal Boreal. E focou muito nessa parte administrativa. Então a gente focou, tipo, como... Igual a Aline comentou, né? Como que ia ser no lançamento, financiamento. E a gente esmiuçou bastante isso. E aí a gente chegou a fazer o workshop. A gente chegou a comprar microfones para gravação e tudo. Preparou o calendário. Mas, de fato, escrever... A gente não voltou a escrever até o começo de 2021. E eu sinto que isso foi uma coisa que realmente engessou a gente um pouco. Porque a gente foi desenvolvendo ideia, e ideia é ótimo, mas na hora do vamos ver, a gente não estava colocando na prática, sabe? As coisas não estavam caminhando de mãos dadas. Então acho que essa foi uma dificuldade que surgiu aí por conta disso. Tanto que eu lembro que em fevereiro de 2021, né, que aí a gente tava, tipo, há vários meses caminhando e tinha muitas coisas da parte administrativa que já estavam um pouco melhor resolvidas, inclusive da parte de visual, assim, tudo. E roteiro que é bom nada, né, não tava avançando. E daí eu realmente separei um tempo pra caçar essas dicas, assim, tipo, de roteiro, de escrita, porque eu acho que a gente tava muito travado em ter que realmente, agora que a gente sabe o que é, como que a gente realmente concretiza isso no mundo, né? Então, separei esse texto, a gente teve essa troca, e aí eu acho que a partir daí a gente foi se permitindo testar, errar e fazer, e daí a coisa realmente começou a fluir. Foi pouco depois disso que a gente encontrou um edital que a gente poderia inscrever essa ideia. E daí foi a hora que a gente falou, ok, a gente tá trabalhando nessa ideia há um bom tempo, acho que a gente já tem o suficiente para talvez tentar inscrever nesse edital, né? Porque edital, para quem não conhece, acaba pedindo muitas minúcias, assim, todo o processo de como que vai ser feito, sobre o que é, quem são os personagens. Então acho que a gente já tinha muita coisa caminhada, e aí a gente topou esse desafio de inscrever. E aí uma das coisas que a gente precisava para inscrever nesse edital era de um nome, né? A gente precisava resolver um nome e a gente estava muito em dúvida entre dois nomes. Daí a gente decidiu abrir uma enquete nas nossas redes sociais, nas nossas respectivas redes sociais, para ver o que as pessoas iam falar. Tinha um outro nome e tinha esse nome, Sinal Boreal. E tanto na minha rede social quanto na da Aline, o outro nome acabou tendo uma quantidade muito maior de votos em relação ao Sinal Boreal, que foi o perdedor nos dois. Só que uma pessoa na minha rede social não apenas votou em Sinal Boreal, mas ela fez questão de justificar a opção de Sinal Boreal. E ela teve um argumento
tão bom que eu levei pra Aline e a partir disso a gente decidiu que o nome da nossa audiosérie seria Sinal Boreal. E essa pessoa, por um acaso, se chamava Daiane Trevisan. Eu sempre gostei muito de pensar sobre o nome das coisas, né? Que também é um tema aí recorrente na audiosérie. Por argumentos, né, que a gente também já trabalhou na audiosérie, né? Porque o nome carrega significado, carrega sentimento, né? A escolha de palavras que você faz, a combinação delas. Então, vira e mexe, eu gosto de estudar, por exemplo, por que uma marca chama tal coisa, ou de onde vem tal nome de tal lugar, assim, eu acho isso muito interessante. E como era uma enquete, eu não sabia sobre o que era, eu não sabia do que se tratava, mas eu sentia que os dois nomes tinham a mesma energia, digamos assim, eles me passavam sensações semelhantes. Mas Sinal Boreal era muito fácil de assimilar, sabe? Ele, pelo menos comigo, gerou uma conexão muito instantânea, por ser fácil de memorizar, sabe? Então, independente da finalidade, seria um nome fácil de lembrar. Eu não lembro todos os argumentos que eu falei na época, assim, impossível, depois de 4 anos. Mas foi isso, os dois nomes ressoaram em mim, mas Sinal Boreal ficou. Pouco tempo depois dessa enquete, o Demétrio me convidou para participar do projeto. Eles estavam aplicando para um edital, né, que era super criterioso, tinha que ter descrição de equipe completa. E como eu sou formada em marketing, eu entrei para fazer parte da equipe de comunicação e divulgação. Só que o resultado do edital ia sair, em outubro. E, curiosamente, né, a gente estava em julho também. Então, os meses foram passando, eu fui me envolvendo com o projeto, eu conheci a Aline. Era muito, muito gostoso criar junto, assim, acompanhar aquelas discussões. Então, eu comecei a receber os roteiros para revisar, né? Tanto para ter esse olhar de fora do que eles estavam propondo ali, quanto para sugerir, né? Alguma melhoria que pudesse ter. E aí eu fui entendendo mais o universo do Sinal Boreal e aquelas personagens. E quando eu vi, eu já estava completamente conectada aí com a equipe, com o Sinal. E estamos aí até hoje. Com 8 episódios, né, a gente tinha metade da temporada, já estava bem mais robusto, assim, tanto de ideia do que era, mas teve esse momento que a gente teve que revisar, né, como o Demétrio comentou. Nessa revisão surgiram novos insights, assim, novas ideias, assim, do que poderia representar visualmente, né? Porque a audiosérie tem essa característica justamente de não ter recurso visual, né? Então, o que fosse para as redes sociais precisaria captar a essência do que era a audiosérie, mas sem ser também literal demais, né? Porque justamente a audiosérie carrega esse ar mais de mistério. Eu já tinha algumas referências do que já tinha no começo do projeto e tinha algumas coisas que pra mim eram... Não pra mim, né? Mas eu acho que pra gente como um todo, assim, eram imutáveis, que era essa presença da aurora boreal, nessas cores verde, roxo, azul. Assim que eu entrei no projeto, tinha um teaser, né? Que tinha sido feito pro edital e... Esse teaser, ele já tinha muito a cara do que viria a ser o sinal boreal, tanto sonoramente quanto visualmente, né? E aí quero pedir para a Aline me complementar também, porque eu sei que isso teve as mãos dela, porque já tinha também uma capa, né, ali para aquele teaser. Sim, tinha. Era como a gente já tinha a ideia da aurora boreal naquela época, que veio essa ideia da aurora boreal bem lá no comecinho, assim, as primeiras trocas, assim, de como a gente via visualmente o podcast, também veio a aurora boreal. Então eu fui encarregada de fazer algumas capas para ver como é que ia ficar a identidade. Então eu pegava o filme, né, um frame do filme, colocaria as cores da aurora boreal por cima, para dar uma identidade única, além de se reconhecer a aurora boreal, mas também
de todos os episódios também terem essas cores, assim, para reconhecer que é de um mesmo projeto, de um mesmo podcast, né? E dos episódios do Demétrio vinha as capas dos livros, né? Que era um recorte que eu fazia e aí as capas ficavam ali se destacando, né? Para as pessoas chamarem a atenção das pessoas através dos livros que estavam sendo comentados nos episódios. E muito disso se manteve, né? A gente tinha que trazer elementos das obras, elementos da aurora boreal, mas sem entregar demais, porque a gente sempre gostou de brincar com essa subjetividade, com o abstrato, com o que tá ali, mas não tá. Um conceito que veio muito forte na época foi o de espaços liminares, né? Que são aqueles espaços que parecem deslocados do tempo e vazios e que causam algum tipo de desconforto ou de reação emocional, né, em quem visualiza. E são imagens que remetem muito a esses espaços dos sonhos, né? Quando você tem uma escada no meio d'água ou uma parede que dá para uma sala vazia, enfim. Isso representava muito do que tinha na audiosérie, justamente essa coisa do não lugar, né? Do estar e não estar, de ter um sentimento, mas você não saber exatamente o que. Então, foi uma primeira sugestão, né, de identidade visual, junto com essa proposta que a Aline já tinha trazido no começo e que fazia muito sentido também. Claro que, assim, à medida que o projeto foi avançando, isso teve que passar por adaptações e coisas que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, mas que faz parte do processo criativo, né? Até porque essas imagens, elas não iriam só para as redes sociais, elas também iriam para as plataformas como a capa dos episódios. Então precisava... Cada episódio teria uma capa, mas ao mesmo tempo todas elas precisariam conversar entre si para, se a pessoa ouvisse um episódio isolado, reconhecer que isso faz parte do conjunto maior da audiosérie. E é isso, então era um desafio, assim, tipo, traduzir todas essas referências e toda essa carga subjetiva que tinha, assim, em tornar isso concreto, né, em imagem. Estando com essa primeira metade da temporada encaminhada, com essa parte de identidade visual caminhada, era muito um momento realmente de falar, ok, agora isso daqui vai tomar forma no mundo. E aí, ver essa logística, e eu vindo com essa parte de produção, ver essa logística de como tornar isso real. Então, assim, tipo... E aí, é claro, o grande centro de tudo era o espaço de gravação, né? A gente tava gravando uma audiosérie, então a grande questão, além das vozes, claro, era onde que a gente ia gravar essa audiosérie. Foi uma questão muito pertinente, assim, acho que como você falou, né, desde o começo, a gente já tinha algumas pesquisas que já tínhamos feito, assim, em questão de gravar em casa mesmo, por causa da questão da pandemia. E aí, como a pandemia já tinha se estabilizado melhor, agora a gente pesquisava mais para onde iríamos para conseguir gravar, com tanto de gente, com tanta de opção, mas também que seja um espaço que a gente consiga financeiramente também, né? Então, pesquisamos desde espaços de prefeituras até estúdios próprios para gravação de podcast, como também antigas faculdades que a gente ia. Então, foi pesquisando todos esses lugares, assim, vendo o orçamento, que a gente tomou a decisão de voltar a uma antiga ideia nossa, que é montar a nossa própria cabine de som. Inclusive... os próprios personagens é uma coisa bem curiosa, assim, porque, tipo, os próprios personagens principais, o Rapaz Inominável e inicialmente, tanto eu quanto a Aline, a gente estava escrevendo esses textos, mas a gente não tinha idealizado de sermos as vozes desses personagens. A gente adorava muito o projeto, contar essas histórias, escrever esses roteiros, mas a gente não tinha qualquer ambição de narrar, de ser essas vozes, de narrar esses monólogos. E é uma parte fundamental, né? É o que mais tem pra gravar, é a maior quantidade de falas, é Rapaz Inominável e a gente percebeu que isso seria um custo
para além de qualquer coisa que a gente poderia conseguir, não teria rifa que daria conta. E eu acho que foi bem nesse momento que a gente realmente se deu conta de que nós teríamos que ser essas vozes. E acho que foi uma surpresa, um choque, um processo de adaptação, né, pra nós dois. Você lembra, tipo, como que foi pra você, Aline, esse momento que você falou, nossa, eu serei a voz de A? Porque é curioso, né, porque, tipo, é uma voz tão sua, mas ao mesmo tempo, tipo, você ter que externalizar ela no mundo é uma coisa diferente. Eu não sei se pra quem tá ouvindo vai fazer sentido esse processo, né? Talvez, tipo, pra quem escreve, tipo, não sei se tem essa mesma dificuldade, assim, barreira que foi um obstáculo, né, pra gente, mas, enfim. É que uma coisa é você escrever na sua voz, depois outra coisa é você falar na sua voz o que você escreveu na sua voz. Então fica... pra mim, particularmente foi complicado, assim, porque, enfim, quer dizer, ambos não somos atores, atrizes, então... E a gente queria muito que fosse um negócio mais atuadinho, né, bonitinho ali. E eu acho que pra mim, assim, veio esse choque, assim, tipo, putz, eu vou ter que dar uma mera atuadinha aqui ou fazer alguma coisa que caísse melhor na minha voz ou que, tipo, trouxesse um conforto maior pra me falar, né? E aí, tipo, até acredito que na hora que eu tava escrevendo, eu ficava um pouco pensando nisso. Como é que eu vou escrever o roteiro de uma forma que seja mais fácil de falar, sabe? E aí tinha algumas versões que eu fazia mais livre, assim. E aí outras eu fui determinando melhor, assim, as frases no texto. Que ao mesmo tempo ela não ficaria tão livre, né? As frases. Mas ao mesmo tempo ia ser mais fácil de falar, assim. Né? Foi complicado, assim. Foi complicado aceitar isso, assim. Essa é a verdade, assim. Mas foi... Eu ia me editar também depois, né? É outra coisa também que ia acontecer. Mas é isso, assim, acho que o bom de, no começo, né, principalmente, ter uma personagem muito interligada com coisas que eu penso e que eu falo, acho que a minha voz foi adaptando melhor na gravação, né? Mas eu não deixava de ficar muito nervosa em todas as gravações. Mas acho que fui me adaptando, assim, né? Tanto no texto, mas principalmente na voz. A ideia da construção da cabine foi algo que veio muito, particularmente aqui em casa, porque a minha mãe, tenho que apresentar, a Dona Selene, ela é uma grande construtora que faz de tudo um pouco. Desde cerâmica, artesanatos em geral, colares, armários, guarda-roupas e agora cabines de som, porque... Artista. Ela é uma artista, exatamente. E eu, sabendo do histórico dela, eu apresentei a ideia da cabine e ela aceitou e foi super tranquilo e deu outras ideias também. Viu alguns vídeos que eu apresentei para ela que a gente já tinha pesquisado lá no começo. E fomos para algumas versões da cabine. A primeira versão era uma versão mais, vamos dizer, que seria mais fácil de movimentá-la, né? Que essa era uma das grandes questões, era que a gente precisava movimentar a cabine da minha casa, que não dava para conseguir, não conseguiríamos gravar na época, para as outras casas. E então, a primeira versão era uma versão feita com um pano muito pesado e alguns canos que iam em volta. E não deu certo, assim, ficou enorme, cabia 2 pessoas lá dentro, era um luxo pra gente, só que não era tão resistente assim, então facilmente poderia quebrar e facilmente poderia cair. A gente ficava perguntando também onde iria o microfone, esses pequenos detalhes que a gente vai pensando durante o processo. E aí até que veio a ideia de construir realmente uma cabine de madeira e que seja completamente móvel e desmontável, fácil de desmontar e fácil de montar de novo. E Dona Selene, que já conhece muito bem de madeira, já teve a ideia dela e já montou a cabine de uma forma bem prática, pesadinha, mas prática, onde a gente encaixava tudo bonitinho, como se fosse um Lego bonitinho ali. E, infelizmente, cabia uma pessoa só, era um pouquinho pequena, mas era o que a gente precisava naquele momento. E foi aquilo que a gente conseguiu
ajudando na nossa acústica, como também ajudava na edição, porque os barulhos externos era uma questão muito importante para mim, né? Conseguir editar ali sem ter muitos barulhos externos, porque um dos principais questões do som do Sinal Boreal era imergir as pessoas, né? Então a gente não poderia lembrá-las dos barulhos externos da gravação, ou lembrar que isso é uma gravação feita por 3 pessoas, assim. Então já tínhamos finalmente espaço de gravação, né? A nossa Tardes Verde, que inclusive vale dizer que passou pela casa dos 3, né? A Aline reforçou essa questão dela precisar ter essa necessidade de desmontar e desmontar, porque a gente teve várias etapas, né? Eram 16 episódios, então no final do ano a gente começou a gravar na casa do Demetrio, a gente gravou 6 episódios, depois foi pra casa que eu morava e lá a gente gravou praticamente os outros 10, mas ele ainda foi pra casa da Aline, onde a gente gravou os créditos finais e efeitos sonoros e coisas ainda que precisavam ser finalizadas. Então todo mundo teve esse momento de receber a cabine de gravação. Foi muito engraçado, assim, né? Porque a cabine, ela era perfeita pro objetivo dela, mas ainda assim tinha alguns desafios, assim, de novo, de fazer as coisas de forma independente. Porque, como eu mencionei, a gente começou a gravar em novembro. E para abafar o som, você tem espuma dentro, né? Então, era uma cabine quente, a gente tentou colocar ainda um umidificador, um ventilador ali, mas claramente o barulho acabava atrapalhando a gravação. Então, a gente tinha os nossos métodos, né? A gente começava a gravar, fazia uma pausinha para respirar, ventilar um pouco, voltava. E como ela era de madeira, a nossa marcação, né, de claquete ali do começo das falas e do final era um toquinho na porta. E tudo isso são memórias, assim, que ficam de uma forma muito afetiva mesmo, assim, pra gente, porque a gente recebeu muita gente nessa cabine, né, além de nós mesmos gravando ali. A gente convidou atores, a gente convidou amigos para atuarem. Então, tudo isso foi muito, muito marcante, assim, dessa fase do projeto. Inclusive, vocês vão ouvir agora o Felipe Cusiol, que participou no 2º episódio. E o Felipe não é ator profissional, então a gente perguntou para ele como tinha sido essa experiência, né, em atuação, se despertou alguma vontadezinha dele de ser ator. E agora vocês ouvem a resposta dele. Então, por mais que eu nunca tenha tido experiência, acho que eu tive experiências mais, tipo, coisa de escola, nada muito, nada profissional, inclusive. Mas eu sempre tive uma vontadezinha de atuar, de tentar, assim, sabe? E aí ter esse contato com o podcast, por mais que tenha sido uma participação curtinha, assim, acho que trouxe de volta esse feeling, sabe? Que a vida adulta e as necessidades do mundo tiraram. Inclusive, mais uma curiosidade sobre a participação do Felipe é que foi a única gravação que a gente fez com interação direta com o personagem do Rapaz Inominável. Então, o diálogo do episódio foi um diálogo que realmente aconteceu ao vivo. E a gente perguntou para ele também como foi essa experiência. Eu acho que a interação, ela ajudou, na realidade. Eu acho que qualquer interação que você tem, ela consegue ter essa troca, sabe? Que te dá novas perspectivas. Por mais que você tenha esse direcionamento da galera que tá fazendo a direção, né, e tal, tá avaliando a entonação, essas coisas. Acho que quando você interage com algum personagem, é mais fácil de você assumir esse personagem seu mesmo, sabe? Porque você tem essa troca. Então, acho que ajudou. O Felipe comentou, né, nessa participação dele sobre a direção, né? E esse é outro ponto também que vale contar um pouquinho, porque por mais que a gente tivesse funções específicas, né, dentro do projeto, a parte de direção a gente sempre fez compartilhada. Era muito bacana ter esses 3 olhares diferentes, né? Porque às vezes a gente tanto podia concordar, tipo assim, pô, essa ficou ótima, esse take ficou ótimo, vamos com esse. Ou às vezes um tinha um olhar que o outro não tinha, tipo assim, faz um pouquinho mais melancólico, faz um pouco mais animado, sei lá, alguma coisa assim. E às vezes levava
a entonação do personagem por um caminho que a gente nem estava considerando no primeiro momento e que o resultado final era muito positivo. Bom, com as gravações iniciadas, né, a gente entrou nesse processo de edição. Vale dizer a Aline, que editou os 16 episódios. E ela vai contar um pouquinho agora, né, Aline? Um pouquinho desse muitão aí de trabalho. Sim, foi nesse período que eu enviei os primeiros episódios, né, que na verdade foi o episódio 1 e o episódio 4, que eram o que nós tínhamos mais gravações, né? E foi complicado, assim, no começo, porque veio essa jornada de, mais uma vez, descobrimento de uma identidade sonora para o sinal, né? Para as pessoas conseguirem se identificar o podcast, né? Conseguirem saber no que elas estão entrando e como vai ser mais ou menos o formato do podcast, porque esse é um podcast completamente diferente, assim. Esse não é um podcast de conversa, esse é um podcast narrativos e, ao mesmo tempo, com comentários sobre obras, né, sobre livros e filmes. Então, esse é um podcast que ele mescla muitas coisas e ele tenta trazer ao ouvinte uma imersão muito grande na narrativa que está sendo contada, ao mesmo tempo apresentar novas obras, né? Eu só quero complementar o que a Aline está falando agora, que justamente por esse formato muito único que a gente tinha chegado, a gente chegou num momento que a gente decidiu não chamar mais de podcast e passar a chamar de audiosérie, justamente porque quando as pessoas imaginam em um podcast, elas imaginam esses exemplos que a Aline citou. Então a gente passou a se autodenominar audiosérie para as pessoas irem com uma expectativa um pouco diferente sobre o que elas iriam ouvir. Sim, o elemento narrativo se tornou muito importante para a edição, assim. E eu sabia disso desde o comecinho, assim, que seria uma edição bem intensa. E desde o começo já tinha feito a gente chama de decupagem sonora, que é quando a gente pega todos os sons que precisamos utilizar no roteiro, que estão indicados no roteiro. E aí eu indicava onde eu conseguiria pegar esse som ou se precisava gravar o som, porque tem coisas muito aleatórias no nosso podcast. Meu histórico foi destruído por causa desse podcast, porque eu pesquisava desde marcha de carro até velhinhas caindo. Então foi muito abrangente os sons que precisava no podcast, né? Então, os primeiros episódios foi para conhecer também como iria funcionar na edição. Começando da intro, né? Que a intro era onde a gente vai imergir as pessoas nesse novo lugar e vai imergir elas a essas sonoridades e também no texto, né? A intro que vocês sempre ouvem, depois de escutar com fone, que é muito importante. Mas a intro é para vocês imergirem ali nesse mundo que a gente está apresentando para vocês. E desde a intro sempre busquei trazer algo bem aéreo, bem espacial, bem que lembre esse lugar do sinal boreal, que lembre esses aspectos de uma dimensão diferente, de um lugar diferente que você está entrando ali. E durante o episódio também trazer essa sonoridade para a narrativa que está sendo contada, né? Então, apesar dos roteiros serem locais muito precisos, por exemplo, o primeiro episódio se passa numa sala de aula e o quarto episódio... E o primeiro episódio se passa na sala de aula e o quarto episódio a gente vai para um lugar mais nostálgico. Ou, por exemplo, o segundo episódio a gente vive um clichê romântico e o terceiro episódio a gente tá numa floresta densa, estranha e etc. Então, a jornada de conhecer o sinal também veio com a edição de som e a construção sonora do sinal. Sobre isso, a gente recebeu uma pergunta da Priscila, que ela perguntou qual o segredo de uma sonoplastia que mexe tanto com as emoções. É uma pergunta difícil. Eu não sei se tem um segredo especificamente. Eu acho que não tem acho que o maior segredo, dizer, vem do texto também, sabe? Eu acho que o texto tinha indicações de som e esses sons, eles se complementavam também com o texto.
Mas tudo era para ter um entendimento do que cada episódio estava trazendo consigo, né? Então, como eu comentei, o segundo episódio, ele vem para mais a comédia romântica. Então, precisa de uma sonoridade clichêzinhas de comédia romântica. Então, uma trilha um pouco românticazinha, mais levezinha. Se a gente for, por exemplo, para o episódio 11, que é do fungos, aí é uma coisa mais densa, mais úmida, porque a gente está falando de fungos, estamos falando de lugares esquecidos, lugares abandonados, falando de memórias. Também, como também no episódio 9, acredito eu que a gente tá falando de memórias, e aí vem esses sons que dão uma nostalgia, sons que lembram como se fossem memórias que nós vivemos, assim. E então acho que o segredo, acho que ele vem do que você quer trazer com esse som, do que você quer trazer com o texto e que pode se complementar com o som que você está pesquisando, né? Então acho que vem muito desse entendimento do que cada episódio está dizendo, né? Que acho que o mais difícil foi que cada episódio era uma coisa completamente diferente e exigia uma edição diferente e uma sonoridade diferente para cada um. Porém, ao mesmo tempo, tem algumas similaridades assim entre os episódios, como, por exemplo, a contadora de histórias. Sempre teve a entrada e saída dela, para as pessoas conseguirem também ter um pezinho em algum lugar, assim, para se estabilizarem dentro da jornada que a gente está vivendo, né? Eu queria saber se, sempre, ou pelo menos na maioria dos casos, você conseguia encontrar aquele som que você tinha. Porque é isso, eu posso escrever, eu posso imaginar um som na minha cabeça, escrever no texto, e você vai ter essa abertura para interpretar a forma como eu escrevi aquilo no roteiro. Mas você não, você imagina o som na sua cabeça, você sabe exatamente qual que é aquele som, como que você quer que ele soe. Você sempre conseguiu, ou, de novo, na maioria das vezes, conseguiu encontrar esse som que você tinha imaginado inicialmente? Ou era um processo muito de negociação, de não era o que eu queria, mas eu acho que isso daqui funciona? Como que foi essa dinâmica, especificamente com os seus roteiros? Olha, a nossa cabeça, ela é linda, né? Porque ela viaja para tudo quanto é lugar, né? Mas, na realidade, acho que muitas vezes foi questão de negociação, assim. Porque quando eu escrevi, eu tinha mais no geral, eu tinha mais um clima do que eu queria do episódio. E por exemplo, sons muito específicos, eu ia a fundo procurar, mas realmente, a maioria das vezes eu não encontrava e era muito uma questão do que se encaixava ali naquele momento, assim. E trilha, por exemplo, trilha foi o que mais eu tive que buscar, assim, né? Foi o que mais que tive atrás. Porque ter um pensamento sobre como o episódio iria se moldar, como é que a tensão ia surgir nele, vem muito da trilha também, né? Então a trilha foi um elemento também que nem sempre, quer dizer, nunca a primeira opção foi a opção que colocou ali, sabe? Dificilmente foi a primeira, assim. Fora essa questão que você trabalhou com muitas camadas, né, Aline? Tem trechos, assim, que se vocês ouvirem de fone e prestarem atenção, tem som de passo, som de grama, som de zumbido, som de sino, enfim, milhões de camadas sonoras para criar essa textura que vocês ouvem, né? Então, do que a gente acompanha do processo, né, foi o que a Aline comentou, raramente era de primeira e raramente era uma coisa pronta também, né? Sim, não, tem floresta aí que tem 3 florestas no meio, tem deserto que tem 3 ventos diferentes, assim, sabe? É muita coisa específica, assim, muitas camadas, assim, então, tudo pra complementar e imergir, assim, o cenário que tava montando ali, né? E fora que eu tive uma oportunidade única na vida de dublar a Lady Gaga, né? Quando a gente foi fazer porque além da contadora de histórias, né, alguns filmes que não eram nacionais, a gente tinha que dublar por cima em português para não comprometer o entendimento. E tinha uma única palavra que o repórter faz uma pergunta e ela responde morrer. E assim, era uma palavra e a gente fez 25 versões. Era morrer, 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 morrer. E é isso, várias e várias vezes. Então, foi um processo de autoconhecimento, mas foi muito divertido também. Imagino que para quem é atriz profissional, como é o caso da nossa próxima participação que vocês vão ouvir,
pode ter sido um pouco mais tranquila, mas eu vou deixar ela mesma falar. Você vai ouvir agora a voz de Jessica Nasli. Ela dublou as personagens femininas dos filmes de A. E a voz dela também está na nossa abertura. Como eu mencionei, ela é atriz, mas a gente não sabia se tínhamos sido a primeira vez dela com dublagem. Então, a gente perguntou, fomos a sua primeira vez? E se sim, qual a principal diferença entre esse trabalho e sua experiência anterior? Foi a minha primeira vez dublando e olha, é bem diferente de atuar nos palcos. Quando a gente atua, a gente não entrega só a nossa voz. A gente entrega corpo, a gente entrega expressão, sensação, tem iluminação, tem figurino, tem cenário, tem o retorno imediato do público, então o público tá ali ditando o tom, eu consigo perceber se eu preciso de um pouco mais de intensidade, se é melhor me conter um pouco. Já a dublagem é a minha voz tendo que entregar tudo que eu citei antes, exceto o retorno imediato do público, porque a gente vai tendo esse retorno depois, né? Depois deles ouvirem, né? E aí, a partir disso, a gente pode trazer alguma modificação, mas até então é ali, é o aqui e agora. E o maior desafio para mim é esse, trazer na memória das pessoas a referência do que eu quero passar, né? Para quem já conhece, ou da vida para algo novo, algo totalmente inédito ali para aquelas pessoas. E a voz, ela ganha corpo, ela ganha lugar, ela ganha expressão sem os artifícios visuais, né? Acho que isso é o mais desafiador e o mais fascinante, assim. No projeto do Sinal Boreal, eu tinha como referência as cenas dos filmes, né? Então já existia uma interpretação, porém eu entrego ali uma releitura, então tem o meu olhar também diante daquela cena, tem o olhar da direção, e a partir disso surge uma terceira perspectiva. E eu amei. E eu faria tudo de novo. E eu acho que, tipo, nessa parte de dublagem também, foi uma descoberta pra gente, né? Porque, por mais que a gente estivesse trabalhando com áudio, e a gente já tava fazendo nessas primeiras etapas, né? Nesses primeiros processos, tava fazendo edição, mas ainda não tinha trabalhado com a dublagem. Então, se você pega, por exemplo, o episódio 1 e 4, que foram os dois primeiros que a Aline fez, o primeiro é de um filme brasileiro, então não teve dublagem. E o 4 é de livro, então realmente não tem essa etapa de dublagem. Tem a contadora de histórias, né, com os livros, que é outro trabalho. Então, nesse primeiro momento, esse primeiro contato, a gente não teve a dublagem. Então foi uma coisa que, tipo, a gente tá se acostumando com trabalhar só com áudio e depois ver essa camada da dublagem, né? E como que foi pra você, Aline, encontrar, tipo, esse ajustar, como que seria... Porque eu lembro que a gente teve essa discussão, tipo, vai ser o filme... Vai ter, tipo, só a pessoa falando sem o filme, vai ter, tipo, a referência do filme ali junto, vai dublar, não vai dublar. Como que foi pra você, tipo, encontrar, tipo, timing certinho? Porque eu acho que é isso, pra vender dublagem tem muito disso, do timing. Acho que foi uma coisa nova, assim, um processo novo, assim, de se aprender, né? Que é sincronizar a dublagem, que ao mesmo tempo não é necessariamente uma dublagem de filme, assim, né? Porque a gente não precisa sincronizar os lábios ali, né? E a gente precisa deixar claro também que tem um filme ali, que tá sendo dublado um filme ali, né? Acredito que se só deixasse as pessoas falando ali, ia ficar meio confuso. De onde vêm essas vozes do nada, né? Ia ficar confuso se vem do filme ou se são vozes interferindo ali no episódio. Então essa decisão de deixar o filme por baixo da voz, da dublagem,
ela veio para deixar as pessoas conscientes de que é um filme que está sendo dublado, para entenderem que aquele momento é o trecho de um filme, né? Então, até a sincronia não foi necessariamente uma sincronia de dublagem que a gente vê nos filmes, né? Que eles sincronizam com os lábios, né? Foi mais uma sincronia de, primeiro, entender que vai começar o filme e depois vai vir a tradução desse filme, né? A dublagem desse filme, né? Então, foi uma experiência bem legal, assim. Foi uma coisa muito interessante, assim. Bom, a parte de gravação dos episódios, tem muito mais coisa que a gente poderia contar aqui. Essa parte, né, de criação sonora também rende muito assunto. Mas, conforme essas edições foram avançando e a gente chegou no ponto que a gente já tinha os 4 primeiros episódios prontos, a gente já tinha estipulado uma data de lançamento. E a gente precisava definir uma coisa muito importante, que era o logo, que daria a identidade principal, né, do projeto. E quando a gente falou naquela parte de recursos, tudo, a gente estipulou algumas prioridades de onde a gente investiria o dinheiro. Uma delas foi a contratação de uma atriz profissional, justamente para fazer esse último episódio de A. E a outra foi para contratar uma pessoa especializada em criação de branding, né, de identidade visual, para criar o logo do projeto. A gente fez um briefing, a gente entrou em contato com alguns profissionais e quem ficou responsável pela criação do nosso logo foi o Vitor Meirelles. A gente já tinha uma ideia do que a gente queria, justamente por todos esses pontos da identidade do projeto. Então a gente montou um briefing, encaminhou para ele, mas vamos deixar nas palavras dele como foi desenvolver esse projeto. Eu trabalho com design há 8 anos, mais ou menos, atendo a diversos clientes, e é muito raro receber um briefing tão bem detalhado, tão bem redigido, quanto o que eu recebi do Sinal Boreal. Então já começa por aí, foi um grande diferencial, e isso ajuda muito o designer, né? Inclusive com exemplos práticos, visuais, referências visuais. Então acho que fui muito bem servido de briefing. E isso contribuiu para que a gente chegasse num resultado satisfatório, acredito. Assim espero, pelo menos. Foram muitas tentativas, muitos experimentos ali, mas acho que conseguimos captar bem a essência do projeto neste logotipo. E sim, respondendo ao Vitor, ficamos muito satisfeitos com o resultado. Foi a partir disso que a gente conseguiu visualizar mesmo como seria essa identidade visual que iria para o mundo. Como a gente comentou lá atrás, a gente começou com essa proposta dos espaços liminares. Quando a gente foi fazer a seleção das imagens para as capas, eu percebi que era muito difícil criar esses espaços liminares em São Paulo, tanto pela questão que a gente sempre tem ruas muito cheias, espaços muito cheios, quanto por uma questão de escolha nossa. A gente não queria trabalhar com banco de imagem, a gente não queria trabalhar com inteligência artificial. Então, as fotos que vocês veem nas redes sociais, nas capas, são fotos nossas, que foram pensadas e criadas, né, para aquele lugar. Eu fiz muitos testes, assim, com cores, com sobreposições. E aí, a partir desses episódios já editados que a gente tinha, ficou muito clara essa questão de camada, de ruído, né? E foi uma solução, assim, que acabou vindo através da edição sonora dos episódios, que se refletiu na identidade visual, quanto da escolha das imagens. Então, a gente manteve essa questão de lugar não lugar, que é presente nos espaços liminares, mas sem a estética tão vazia dos espaços liminares. Então, as capas, principalmente, elas partem dessa referência não óbvia ao tema, mas que de alguma forma também traz essa sensação de provocar alguma reação nas pessoas por não entender totalmente o que é aquele espaço. Então, no episódio 1, a gente tem corredores de faculdade. No episódio 4, a gente tem os holofotes de shows. Então, isso foi sendo incorporado nessas imagens.
E assim como os roteiros, foram imagens que tiveram muitas variações, muitas versões, até a gente chegar num resultado mesmo, assim, que fizesse sentido pro episódio e fizesse sentido pra gente. Escreveu Virgínia e Laura leu em voz. Estou fazendo algum som. A gente também levou em consideração que nesse momento de lançamento, o nosso público seria de amigos e conhecidos, né? Que são as pessoas que têm esse primeiro contato, por a gente comentar, por a gente divulgar nas nossas redes pessoais. E, inclusive, muito obrigada, amigos, por esse apoio, que foi muito importante pra gente, continua sendo. Mas a gente entendia que a gente teria que furar a bolha, né? Em algum momento. E como a gente tinha as obras de cada episódio, a gente considerava que teria aquele público que conhecia as obras, então eles viriam pelo interesse de entender como aquela obra foi retratada. E até por isso que a gente buscou interagir, né, nessas plataformas como o Scooby, Letterboxd e no TikTok, onde esse conteúdo de recomendação também é uma dinâmica comum, porque essas pessoas poderiam vir interessadas pela obra que estaria sendo utilizada ali. Mas a gente também tinha o caminho contrário e que a gente acreditava bastante, de alguém se identificar com o tema ou o sentimento retratado ali, no episódio, e por causa disso ir conhecer a obra. Esse objetivo era importante pra gente, principalmente porque mais de 50% das nossas obras são nacionais. E a gente achava importante dar visibilidade, né, para esses projetos feitos por artistas brasileiros. E um exemplo disso foram os carrosséis que a gente trabalhou no TikTok, onde a gente usou citações que tinham a ver com o sentimento do episódio, e no meio a gente colocava uma frase da obra, uma frase do personagem, e de outras, né, que conversassem com aquele sentimento como uma forma de amarrar esse objetivo de identificação e recomendação em uma coisa só. Eu acho que quando chegou, tipo, nessa reta final, assim mesmo, né, de lançamento, porque a gente lançou em julho de 2024 e em janeiro de 2024 a gente estabeleceu que seria em julho, então a gente, aí tipo 7 meses antes a gente já sabia, tipo, agora realmente vai pro mundo, então foi todo um processo de realmente se preparar para tentar cumprir essas datas, e eu acho que tipo nessa reta final, como é normal, né, sempre de algo similar a sentimento de projeto, você tá tipo encerrando, porque é isso, a gente estava encerrando um ciclo e abrindo um ciclo ao mesmo tempo, né? São sentimentos bem mistos, mas de saber que, tipo, tava indo pro mundo. O fato de que a gente levou 4 anos para fazer também é porque é um projeto que a gente tava tocando com as nossas vidas pessoais rolando, assim, com trabalho, com outros compromissos, e a gente sempre ficou com essa consciência, assim, de tipo, ok, a gente tá fazendo, a gente vai continuar tocando, a gente vai tocar de forma totalmente independente, mas também vai ter que ser dentro do que é possível pra gente. Quando chega esse momento do lançamento, por mais que, tipo, o público sejam algumas poucas nesse primeiro momento, né, como o Daiane mencionou anteriormente, sejam algumas poucas pessoas que nos conhecem, tudo, eu acho que tem essa responsabilidade de datas, de você saber, tipo, agora a gente tem que trabalhar em função da data. Enquanto antes a gente tinha esse respiro para trabalhar um pouco mais abertamente, refazer data, refazer calendário. A partir do momento que você coloca no mundo, tipo, vem essa expectativa. E eu acho que esses últimos momentos, assim, como eu estava responsável, por exemplo, nessa parte de distribuição, então, por mais que a gente tenha visto isso no workshop que a gente fez lá em 2020, e na verdade não é uma coisa super complexa, ainda assim, foi uma coisa, tipo, pra retomar, foi uma coisa de fazer teste. Opa, fiz de uma forma errada. E aí, felizmente, a gente ainda teve uma etapa do trailer. A primeira coisa que a gente lançou foi o trailer 2 semanas antes do lançamento oficial da temporada. E aí, isso pode ser um teste ótimo, assim, de tudo, né? Da gente se organizar, de, tipo, tá lançando um episódio de fato. Então, assim, como que é esse processo de postagem de fato nas plataformas, mas também de postagem divulgando nas redes sociais, enfim. E como que seria essa dinâmica toda, então foi meio que um test drive ali, enquanto ninguém tava olhando, e aí deu pra fazer os ajustes necessários também, e aí, tipo, acho que ir preparando a gente, que aí você vai
Que é isso, quanto mais você faz, eu acho que mais... Não que perca totalmente essa camada de nervosismo, mas eu acho que, tipo, você vai ficando mais confiante, vai se tornando rotineiro, né? Eu acho que tinha uma expectativa boa, né? Que é 4 anos esperando e você vendo que realmente, tipo, tá pra sair do papel. Uma coisa que pra mim particularmente ajudou bastante foi porque nesse processo desses 6, 7 meses que a gente estabeleceu, vai ser ali, entre também ter a primeiríssima versão daqueles episódios 1 e 4 e finalmente lançar, a gente também separou um momento para termos sessões com ouvintes beta. Então, tiveram pessoas que escutaram de fato esses episódios antes deles irem pro ar, até pra gente ter essa noção se, né, essas abstrações e complexidades bem características assim do projeto, se elas estavam comunicando, porque acho que o intuito sempre foi de partir e chegar nesse espaço sentimental muito íntimo, e essa conexão era uma das nossas prioridades. Então a gente precisava de pessoas que não tinham a menor ideia de mitologia, da frequência secreta, quem são essas personagens, nunca leram esses livros, nunca assistiram esses filmes. Tá chegando, sabe? Tá comunicando? Se não tá comunicando, por que não tá comunicando? O que não tá comunicando? O que dá pra gente ajustar antes de ir pro ar, né? E aí a gente teve, pros 2 primeiros episódios, a gente teve uma equipe quase de ouvintes beta, assim, felizmente, várias pessoas se dispuseram a escutar. E era bem importante, assim, nesse primeiro momento. E daí tiveram pouquíssimas pessoas, né? Eu acho que dá pra gente falar que tiveram 3 pessoas, especificamente, que escutaram vários episódios da temporada. E agora a gente trouxe 2 delas pra falar um pouquinho de como que foi essa escuta, assim, né? Como que foi ser ouvinte beta de quase todos os episódios da temporada, mas especificamente nessa etapa inicial, assim, quando o projeto ainda nem tinha ido ao mundo. Uma das nossas ouvintes beta foi a Isabelle. Você vai ouvir ela respondendo agora sobre como foi a experiência de ouvir os episódios pela primeira vez e as expectativas sobre o sinal boreal. Primeiro foi muito bom, eu sabendo que eu era ouvinte beta, né? Ouvi antes de todo mundo, então acho que isso fez muita diferença. Mas eu acho que foi muito interessante, porque já me fez refletir muito logo na primeira, sabe? Já tiveram algumas questões ali que eu já conseguia analisar, que eu já conseguia pensar sobre os personagens, sobre ambos os personagens, né? Então eu já tava tentando ali descobrir quem era eles logo no primeiro episódio, sabe? Então já me instigou a querer conhecer mais sobre os personagens. Eu acho que eu não tinha uma expectativa, sabe? Assim, eu fui muito aberta, na verdade, a conhecer, muito aberta à experiência em si. Até porque eu não tenho muito costume, na verdade, nenhum costume de ouvir podcast. Então, eu fui muito aberta para entender sobre o que era, sabe? E como seria essa experiência nova para mim. Também tivemos a participação do Diego. Perguntamos para ele se ele fosse um personagem, qual obra ele escolheria e por quê. Fizemos a mesma pergunta para a Isabelle, que você irá ouvir na sequência. São tantas opções, são tantas possibilidades, mas algo que sempre me marcou foi o poema de Ismália, de Afonso Guimarães. Eu gosto da dualidade que o poema traz, da busca pela loucura, enfim, toda a dualidade que o poema traz. Tava conversando com o Diego sobre essa pergunta, inclusive, e aí ele falou sobre filme, né? Ele falou... Na verdade, você falou sobre série, né, amor? Ele falou Bates Motel. Porque, enfim, foi a série que eu fiz o meu TCC, né? E aí faz sentido, porque, enfim, eu não escolhi à toa para fazer meu TCC também, porque foi uma série que eu gostei muito de falar sobre a perspectiva psicanalítica em relação a ela, e sobre as questões que falam na série sobre família, sobre relação materna, sobre muitas questões, assim, que, enfim, eu gosto muito.
E então acho que é um punhado de tudo isso, sabe? Com o lançamento oficial do projeto, a nossa parte de bastidores, né, continuou. Assim, a gente estava recebendo feedback da galera, estava sendo muito positivo, mas a gente ainda estava trabalhando em todos os episódios seguintes, né? Como a Aline comentou, a gente tinha uma reserva, vamos chamar assim, de episódios editados e de material pronto, mas enquanto os episódios estavam sendo lançados, a gente estava trabalhando nos que ainda iriam sair. E eu acho que essa foi uma parte do projeto que, fazendo as coisas de forma independente, com uma equipe reduzida, acabou se mostrando um desafio muito grande. Ainda mais porque também, como o Demetrio comentou, a gente tinha nossa vida pessoal no paralelo, que também não parava, né? Então, no meio do lançamento, eu passei por uma mudança de casa, então eu fazia as coisas do podcast no meio de caixas, literalmente, assim. E como a gente se propôs em fazer tudo autoral desde o começo, pelo menos da minha parte, eu posso comentar que é isso, tinha que achar a imagem que representasse mais ali o episódio para ser a capa, isso há semanas às vezes, né, do episódio ser lançado, e vinha uma versão, 2 versões, e às vezes ainda não era o que a gente queria. Então, foi uma corrida assim contra o tempo, só que a gente sempre teve muito essa filosofia de tipo, cara, o tempo tá curto, mas enquanto a gente puder ainda melhorar, a gente tá buscando entregar o melhor. Então, mesmo com o relógio correndo, a gente nunca teve muito essa dinâmica de ai, é o que deu, vou me entregar, sabe? Tipo, não, é tipo assim, o que a gente ainda pode fazer pra deixar isso daqui o mais bacana possível. Mas, assim, gente, essa parte foi loucura mesmo. Eu achava que minhas memórias eram sonhos que eu esqueci. O que fica na minha memória são as coisas que atribuem um significado. Estamos caminhando para o final desse episódio. Mas antes de encerrarmos, a gente tem mais 2 perguntas que a gente recebeu pelas nossas redes sociais. E que, assim como a primeira, né, que abriu o caminho pra gente contar tudo isso que a gente trouxe até agora, essa também é uma ótima pergunta, são 2 ótimas perguntas pra gente encerrar e concluir o que a gente trouxe. Luana perguntou qual etapa do processo foi a mais difícil de realizar e qual foi a mais divertida. Eu acho que essa é uma pergunta que abre caminho pra tantas coisas, pra gente falar de tantas coisas, né? Porque, tipo, essas 2 palavras, mais difícil, mais divertida, acho que vai muito do que você entende, né? De como você tá compreendendo essas palavras. Pensando assim, mais difícil, eu particularmente pensei em 2 coisas, que foram tanto a escrita como a gravação. O que pode parecer que tipo, é absolutamente tudo, mas a gente teve tanto processo. Eu separei esses 2 momentos, assim, por motivos diferentes também. A escrita, ela vem do que é conhecido hoje em dia, né, como a síndrome da página em branco. Porque é muito comum, muita gente que escreve passa por isso, de tipo, você tem uma ideia na sua cabeça, mas na hora de colocar no papel, tem essa dificuldade. E eu acho que essa dificuldade também que muitas vezes vem desse sentimento de perfeccionismo, de que o primeiro rascunho precisa estar, tipo, bom. Minimamente bom. Pra não dizer perfeito. E é difícil, eu acho que, tipo, é um processo, assim, de você entendendo que é necessário você se permitir escrever um texto ruim pra daí você ter o que melhorar. Porque se você não tem nada na página, você nunca vai ter nada. Porque é isso, é quase impossível você jorrar um episódio perfeito, assim, de cara. E eu acho que... E isso também é uma coisa que não é linear, sabe? Porque eu lembro que o 6º episódio, a primeira versão que eu escrevi e compartilhei do 6º episódio, foi uma versão que eu fiquei muito satisfeito. Foi uma versão que o feedback dele foi muito bom. E ele tava... Claro que a gente foi ajustando várias coisinhas, mas de uma forma geral ele era um episódio que chegou muito bem resolvido. Ao mesmo tempo em que o episódio 14, que era o primeiro episódio de um livro de não ficção, foi um episódio que eu tive muita dificuldade. Eu não consegui entregar
Assim, eu entreguei no primeiro prazo, mas foi um texto, tipo, super curto, super não na voz do personagem, e eu tive uma dificuldade imensa. Mas o fato de conseguir entregar esse primeiro texto, que tava muito, muito ruim, e aí era tipo, eu tenho essas ideias do que eu quero fazer aqui, me permitiu ter esse espaço de feedback para trabalhar em cima, né? Então, essa dificuldade de ter que superar essa síndrome da página em branco foi uma coisa que ficou bem presente para mim, mas eu acho que tipo, a escrita permitia esse tempo. Então a gente tinha mais ou menos, assim, em média, 1 mês para escrever esse texto, e depois a gente ia aprimorando em segunda, terceira, quartas versões, e assim consequentemente. E da gravação foi quase o contrário, porque você tem todo um preparo. Então a gente fez leituras conjuntas, a gente já tava com o texto ali tipo, há anos trabalhando em cima dele, mas chega no momento da gravação, enquanto você tá gravando, você tá sozinho. Claro que, tipo, como a gente ressaltou anteriormente, não tinha uma direção única, tava todo mundo sempre dando feedback, cada vez que a gente parava, mas no momento que você tá ali gravando, você tá sozinho. Justamente por isso que essas são as 2 etapas mais difíceis pra mim, porque todo o restante a gente tá fazendo em conjunto o tempo todo. E esse era o momento que, tipo, eu tinha que sentar e escrever sozinho. Eu tinha que sentar também e gravar sozinho. Então, eu acho que isso tornava tudo mais difícil. Com mais tempo, só que era isso, essa coisa do perfeccionismo. E o outro era o momento de estar ali gravando e você, tipo, será que eu tô no caminho certo ou não? E por mais que você vai ter o feedback, sempre tem essa insegurança. Então, eu diria que essas 2 foram igualmente difíceis, essas 2 etapas, mas por diferentes motivos. E aí, quando vai para essa pergunta da mais divertida, eu também foquei muito nessa palavra, divertida. Como que eu entendo ela? E daí eu acho que eu tirei a ideia talvez mais prazerosa, eu tirei mais satisfatória, eu pensei realmente, tipo, divertida. E pra mim, a etapa mais divertida, e aí, é claro, falando do processo de criação da audiosérie. Porque é claro que nos bastidores, na parte, tipo, para além da audiosérie, enquanto estávamos os 3 reunidos, teve muitos momentos divertidos. Enquanto a gente gravava, assim, tipo, entre um take e outro, a gente dava risada, assim, tipo, felizmente eu acho que a gente se divertiu bastante ao longo do processo e na amizade que nós 3 temos. Mas pensando no processo em si, pra mim, a parte mais divertida foi a parte da comida. Eu acho que e volta muito no que eu trago lá no episódio 14, dessa noção de fraternidade à mesa, sabe? Porque a gente tava sempre com a comida por perto. Então a gente se reunia ou um na casa do outro, ou a gente saía pra fora e quando a gente se reunia um na casa do outro, ou a pessoa que a gente ia pra casa fazia um almoço, um lanche da tarde, uma comida, ou todo mundo levava comida, ou quando a gente ia pra algum lugar externo, a gente sempre escolhia um lugar que tinha um cardápio muito bom. Quanto a gente ia discutindo, tanto a parte administrativa quanto a parte narrativa, a gente estava ali comendo, e eu acho que, tipo, isso trazia uma leveza, sabe? Então, fica aí a dica de que se você vai tocar um projeto, valorize a comida porque dá uma diferença no resultado final, sem dúvidas. Enfim, essa é a minha perspectiva, pelo menos. Pode ir, gente. Depois dessa resposta linda. Exato. Bom, acho que eu também vou entrar no que Demétrio falou, assim. Acho que roteiro foi algo complicado, assim, principalmente encontrar a minha personagem, né, no começo. Mas depois foi facilitando um pouco no processo, assim. Não ficou fácil, mas ficou um pouquinho mais fácil, assim, porque eu tava entendendo qual que era a voz dela, onde ela iria com os sentimentos dela e a relação dela com o filme, né? Então acho que nesse processo de escrita ele começou difícil, depois acho que ele foi ficando um pouquinho mais fácil. E acho que também a gravação pra mim, acho que do começo ao fim foi difícil, assim. Acho que não foi... Foi fácil, tipo, tá ali com os 3, mas foi difícil
na gravação, né? Porque essa coisa de lidar com o ao vivo é algo que eu não sei lidar muito bem, então eu ficava ansiosa, principalmente no começo. Então, acho que foi um processo difícil, assim, de realizar, assim, de estar ali gravando e tendo esse feedback, que não era um problema, era ótimo ter o feedback, né, pra saber o caminho que eu tava indo, mas, né, soltar a minha voz pra essa personagem que não quer ter voz, assim, foi difícil, assim, acho que do começo ao fim foi vou dizer uma complexidade, assim, mas foi complicado aqui dentro, mas foi gratificante também conseguir ter essa oportunidade, né? E a edição, eu acho que ela fica entre esses dois, entre o difícil e o divertido. Eu me diverti muito sozinha, na frente da tela, assim, foi uma diversão. Com várias ideias que eu tinha, várias coisas que eu colocava ali. E também com os erros de gravação, que foram muito divertidos também, revê-los e ouvi-los de novo, assim, do nada, assim, quando eu tava ouvindo tudo. Então, ao mesmo tempo que foi um trabalhoso, não foi difícil, não acredito que... foi mais trabalhoso do que difícil, né, os episódios. Mas também foi muito divertido entregar os episódios também, né? Porque toda vez que eu entregava, eu queria dar uma descontraída no pessoal, e aí eu mandava um meme, assim, aleatório, que tem a ver com o episódio também, pra dar aquela risadinha antes de eu entregar um negocinho aqui, só pra vocês distraírem enquanto estiverem ouvindo, né? Então foi Os icônicos e-mails de Ara. E os e-mails também. Aline, no caso. Eu passava 1 hora pensando qual besteira eu vou escrever aqui nesse e-mail pra tirar uma risadinha deles, assim, pra distrair. Então, acho que foi divertido esse processo de entrega, assim. E além dos memes que eu entregava, eu também pensava em muitos memes conforme eu estava editando, assim. E compartilhava, mas infelizmente não dava para colocar por questão de direitos autorais, mas foi bem divertido, assim. Foi um processo misto entre as dificuldades, né? Mas também acho que foi muito bom porque teve momentos que foram muito leves, assim. Foram divertidos. E também procura, assim, dos sons, assim, é um absurdo os lugares que você vai com esse podcast, assim, como eu falei anteriormente, né? Então, foi bem divertido esse processo. Ai, difícil falar depois, né? Eu acho que de difícil teve 2 momentos, assim. De processo, eu acho que a parte criativa, ela foi muito agridoce, porque ao mesmo tempo que, pra mim, foi a mais difícil, foi também uma das mais prazerosas. Eu acho que o principal desafio, assim, que tornou mais difícil é porque eu tinha que materializar, né, através de imagens e de conteúdo, sentimentos de outras pessoas, né? E os episódios, eles são muito carregados de sentimentos e de coisas mais abstratas. Então, para além da minha interpretação, eu não podia perder de vista a sensibilidade do outro mesmo, né? Como aquilo estava sendo passado. E ao mesmo tempo que era muito instigante pensar sobre isso, era uma responsabilidade, assim, esmagadora, quase paralisante, do tipo, como eu vou trazer isso para o mundo, como eu vou transformar isso em algo real, né? Justamente tirar dessa camada do abstrato para trazer pro concreto. E na esfera pessoal, assim, essa questão de gestão de tempo, né? É um desafio pessoal que durante o projeto, assim, eu tive que lidar várias vezes, né? Eu acho que o realizar em si já é difícil para mim. Então, ao mesmo tempo que foi muito recompensador, também foi muito difícil, né? Então, eu acho que a etapa difícil para mim é isso, foi agridoce, né? Foi difícil, mas ao mesmo tempo eu senti a satisfação de estar fazendo. E a mais divertida, sem dúvidas, para mim, eram as reuniões e a relação que a gente construiu nesse processo mesmo. Porque é isso, a gente concluiu, né, essa etapa assim, com muita piada interna, com uma dinâmica muito leve, assim. Então, para além da comida e para além da gravação, toda vez que a gente se reunia, era assim, hoje inclusive,
Não, talvez não entre, talvez não vai entrar, mas assim, a gente dá muita risada junto. E é isso, então, assim, por mais que a gente às vezes estivesse pilhado, com expectativa, né, ou era sempre muito leve, assim, e foi sempre muito, muito divertido, assim. Bom, inclusive peço desculpas, porque se vocês estiverem ouvindo um tec-tec aí no meu fundo, são os meus gatos que querem participar a qualquer custo aqui do episódio. Ah, tem isso também, né? A parte mais divertida eram os gatos nas chamadas também. Inclusive, a gente tentou a todo custo durante esses 4 anos fazer Demétrio adotar um gato. Não conseguimos ainda. E a segunda pergunta que Luana nos encaminhou foi se teria algo que não funcionou na prática e que a gente teve que fazer diferente, ou algo que faríamos diferente agora. Bom, pra mim no som, claramente o som que nós pensamos não vai ser exatamente o que a gente encontra, né? Então, acho que a maior coisa pra mim que não funcionou na prática foi, tipo, quando eu tava escrevendo, pensar num som específico e aí procurar esse som e ele não existir, porque ele veio da minha cabeça, da minha imaginação. Então, acho que muitas e muitas vezes eu tinha, como eu comentei anteriormente, né, eu tinha que negociar qual som eu colocaria, o que eu mudaria do som indicado no roteiro e também nos roteiros de Demétrio, que teve algumas mudanças, assim, de sons exatos que estavam lá, então foi bem esse processo de, tipo, esse processo entre o roteiro e a edição é um processo que existiu muitas e muitas coisas que não funcionaram, quer dizer, que funcionaram no roteiro, mas não funcionaram na edição final, assim. Então, esse principalmente foi uma questão que, não que atrasou nem nada, mas que foi mais uma coisinha para dificultar ali. Então, acho que foi esse aspecto no som. Nossa, que curioso, né? Porque quando me veio essa pergunta, isso foi uma coisa que me veio à mente, só que do outro lado. Porque eu sinto que isso poderia facilmente ter sido uma resposta para essa pergunta, mas eu não terminei a temporada com esse sentimento. Porque eu coloquei cada coisa nos meus roteiros que é muito fácil, né? Você, tipo, simplesmente digitar. Ah, então, tem um cavalo relinchando que daí ele vai meio que se transformar numa risada de pessoa e isso tudo vai ser uma grande catarse do episódio. É a coisa mais simples do mundo você digitar essas palavras. Porque eu tô passando a responsabilidade pra outra pessoa fazer isso, fazer sentido e fazer acontecer. E eu lembro que, tipo, quando teve a primeira leitura de alguns roteiros, esse era sempre um ponto de discussão, né? Ah, tá. Então tá bom. Então eu vou ter que fazer isso, né? A Aline sempre, tipo, tocava nesse ponto, assim, de tipo... Ah, simples assim. Mas, curiosamente, no processo de edição, assim, a maioria esmagadora dos casos, ela conseguiu entregar isso, sabe? Tipo, e foi uma coisa que eu fiquei maravilhado, assim, porque realmente tinha desafios... Assim, eu particularmente lembro de uma única coisa, que era uma trilha megalomaníaca que a gente tinha começado do zero no último episódio, no episódio 16, que foi a única coisa que até, e eu acho que talvez especialmente por conta de tempo, a Aline realmente parou e colocou o pé no chão e falou, isso daqui não vai acontecer. E aí eu falei, eu entendo completamente por que isso daqui não vai acontecer. Não sou musicista. Vamos com calma. E ainda assim, veio uma outra opção que ficou perfeita, maravilhosa, super encaixou, sabe? Então teve uma ótima resolução pra isso. Mas teve tantas coisas, tantas transições, tantas de peru que tem que ser majestoso, de um cavalo, e muita coisa tem a ver com animal, inclusive. Que é difícil achar som de animal, viu? Nossa Senhora. Então, e carro também, né? Então, assim, teve muitas dinâmicas tão específicas que estavam... Um som específico de taça. Sim, que estavam apontados no roteiro, ou que às vezes até, tipo, não estavam no roteiro, mas conforme a edição foi andando, eu fui dando coisas super específicas e detalhadas, e eu sempre tive esse retorno, sabe? A gente sempre chegou num resultado, tipo, muito satisfatório, e que, na minha mente, era o que eu tava pensando ou idealizando, ou no universo do que eu tava idealizando desde o princípio, quando eu escrevi o roteiro. Então,
Pra mim é uma surpresa isso, e é claro que, tipo, na parte dos roteiros de Aline, não posso comentar, né? Eu não sei qual era o som que estava na cabeça dela e que ela entregou, porque também escutando os episódios dela, os sons sempre fizeram muito sentido e criaram uma atmosfera muito única e muito condizente com a personagem. Mas, pra mim, isso seria a resposta óbvia, só que ela não é verdadeira. Foi a primeira coisa que eu pensei, que deu falar que, nossa, isso daqui era uma coisa que era pra ter acontecido, da gente não conseguir ter aquilo que, tipo, era muito fácil escrever num papel, só que a gente teve. Então, só queria destacar isso. Porque eu acho que é uma meia-verdade que a Aline está trazendo aqui. Não sei se é um pouco de humildade da parte dela, mas queria ressaltar esse ponto. Acho que vem muito, tipo, do que eu imaginei, sabe, da minha cabeça, assim. Como eu falei, assim, acho que o som que você imagina é muito específico, assim, né? E nem sempre você vai encontrá-lo, assim. Então, foi uma procura longa, assim, e densa. Então, acho que é mais o que eu queria dizer nesse sentido, assim, tipo, o som da minha cabeça que eu escrevi aqui, ou quando eu imaginei, quando eu tava lendo os seus roteiros, era de um jeito, aí eu tive que procurar de outra forma, sabe? Então, é mais esse processo mental que eu tive comigo mesma. Então, acho que foi mais isso, assim, que eu quis dizer, assim, nesse caminho, nesse processo. Bom, acho que da minha parte teve os conteúdos das redes sociais. Acho que é uma coisa que você sempre pode melhorar e mudar, né, de acordo com o que funciona melhor, assim, pra época, né, pro timing do momento. A gente tinha algumas limitações, né, com relação ao conteúdo que, de fato, não funcionou na prática, né, e algumas questões até ligadas ao formato que a gente escolheu de audiosérie, porque a gente não tem um recurso visual, né, e quando você vai para as redes sociais, você tem que ser muito visual. No caso dos episódios com filmes, você até conseguiria, por exemplo, as imagens do filme em questão para você usar de recurso, mas os livros não, né? Então você cai nesse jogo que foi até o que eu apontei como desafiador, justamente, de trazer imagem para o que só existe enquanto som, né? Eu acho que nesse ponto é até parecido com o que a Aline trouxe, assim, de trazer o que está, né, na mente pro espaço físico, pro visual, né, no caso. E então a gente testou muitos formatos, né? Então, isso de o que vocês tiveram que fazer diferente, a gente fez várias coisas diferentes, se tratando de principalmente redes sociais, justamente por conta disso. O que a gente faria de diferente agora? Eu acho que é difícil, não me arrependo de nada, mas não sei, eu acho que eu buscaria dar um rosto ou uma voz, assim, talvez, para as redes sociais, não que fosse a nossa, necessariamente, mas essa questão da humanização, eu acho que é muito importante, assim, então eu acho que eu buscaria mais isso, assim. Mas também não sei como, tá, gente? Só tô falando aqui. Mas é uma coisa que se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, acho que eu quebraria mais a cabeça para como trazer mais o elemento humano para dentro disso. E é ainda nesse espírito de conselhos para quem quer tirar a ideia do papel que a gente vai reforçar que se você tem uma ideia e você quer colocá-la no mundo, não desista. O processo às vezes é longo, às vezes exige muito recálculo de rota, mas eu acredito que falo por experiência própria, não só minha, mas de Aline e Demétrio também, que vale a pena ver as nossas ideias no mundo. E se vocês tiverem outras dúvidas que não foram abarcadas aqui nesse episódio, nossas caixas estão abertas, seja no nosso e-mail de contato ou nas nossas redes sociais, até porque isso foi muito importante no nosso processo de ter esse contato com outras pessoas já super inseridas nesse universo de podcasts e que a gente entrou em contato e que deram dicas valiosíssimas pra gente. Inclusive fica aqui o nosso muito obrigado para o Daniel Santana, para o Léo Juan
E também para as meninas do 37 Graus, a Sara Zobel e a Bia Guimarães, que responderam várias das nossas dúvidas e, com certeza, facilitaram muito esse processo pra gente. E eu acho que fica aí também essa recomendação de não ter esse receio de entrar em contato, porque tem uma comunidade e o pessoal se ajuda, e eu acho que o pessoal quer, igual a gente quer também, né, que tenha cada vez mais projetos do tipo. Também gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, todos aqueles que enviaram perguntas, os seus relatos, os feedbacks, todos aqueles que participaram dessa grande jornada que foi o Sinal Boreal. É isso, gente. Muito obrigada. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, estamos em todas as redes como @Sinal Boreal. Até o próximo contato. Não, mas acho que foi, sim. A Lili depois acho. Olha, viu?